senhores, meu nome é Arthur Amorim. Estou aqui em mais uma edição do Globo Repórter que tem o objetivo de falar sobre os malefícios das guerras. Nessa edição, será falado sobre a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã pode ser resumida em centenas de milhares de mortos, uma dívida gigantesca, dezenas de crimes de guerras, e uma guerra que durou 20 anos que praticamente não serviu para nada. Mas eu estou colocando a carroça na frente dos bois, então eu acho melhor eu explicar melhor um pouco sobre o que aconteceu. No século XIX, mais especificamente em 1850, os franceses, colonizadores da região, já começaram a ter grandes interesses no local. Já em 1893, os atuais territórios do Laos, Camboja e Vietnã tinham sido conquistados pelos franceses, formando uma só colônia, a Indochina Francesa. A população da região nunca gostou de ser controlada pelos franceses, mas eles não tinham capacidade de lutar contra isso. Essa situação se manteve até a Segunda Guerra Mundial. Quando os franceses foram derrotados pelos alemães, a situação das colônias se tornou muito precária, pois eles não tinham mais a defesa francesa. Os japoneses, que procuravam uma expansão territorial, acabaram pegando essa oportunidade e expandiram o seu território por toda a Ásia, utilizando como presas as antigas colônias europeias. Entre elas estavam a Indochina Francesa. Só que diferente da França, que já estava há mais de um século na região e a população já estava meio que aceitando, os japoneses tinham chegado há pouco tempo em uma nação estável. As pessoas acabaram pegando essa oportunidade e começaram a se rebelar contra o domínio japonês na região, tendo como objetivo, a independência da colônia. A maioria das revoltas contra a ocupação japonesa aconteciam no norte da nação. A chamada Liga para a Independência do Vietnã financiava muito dessas revoltas. Essa liga tinha como objetivo, além de gerar a independência do Vietnã, obviamente, que era após essa independência, colocar ou firmar um sistema socialista no país. Essa liga não chegou ao seu auge no meio da ocupação japonesa, mas sim após a Segunda Guerra Mundial. Com os franceses enfraquecidos e a população almejando cada vez mais independência, um grupo de revoltosos que acabaram declarando independência da França. Essa declaração acabou gerando a infame Guerra da Indochina, que teve dois lados. O lado dos revoltosos, que tinha o objetivo de declarar a independência da França, e o lado francês, que tinha o objetivo de manter o controle da região. No final, em 1956, os franceses jogaram a toalha e acabou sendo assinado o Acordo de Genebra. Este acordo foi resolvido em que a região sim seria independente, porém dividida entre 4 estados: o Laos, o Camboja, o Vietnã do Norte, socialista, e o Vietnã do Sul, capitalista. Esses últimos dois foram divididos pelo Paralelo 17. Para que não houvesse um conflito bélico entre as duas nações, foi acordado que em 1956, das duas nações, haveria um plebiscito para ver se os dois países seriam unificados em um governo socialista ou capitalista, e tudo indicava que o governo socialista iria ser o vencedor. Diante desse cenário, o primeiro-ministro do Vietnã do Sul, Ngo Dinh Diem, em 1955, apoiado pelos Estados Unidos, deu um golpe militar, causando uma guerra civil entre as duas nações. O importante da guerra civil, antes da intervenção americana, foi o ataque do exército norte-vietnamita a uma base americana no Vietnã do Sul e o assassinato do primeiro-ministro Ngo Dinh Diem do Vietnã do Sul em 1963. Diante desse cenário, o presidente John F. Kennedy manda as primeiras tropas americanas para o Vietnã. Porém, os Estados Unidos ainda não entram com força total no conflito. Isso se deve pelo fato de eles terem perdido o conflito militar da Revolução Cubana, que, resumidamente, para não muito tempo, foi uma revolução em Cuba que tinha o objetivo de retirar a grande influência americana na região e botar um sistema socialista no local. Porém, após o presidente americano Dwight Eisenhower criar a teoria do dominó, que resumidamente falando, como em uma fileira de dominós, se um dominó cai, todos caem, aconteceria a mesma coisa com os países. Se um país se tornasse socialista, os restos se tornariam socialistas. Com essa teoria, o Congresso permitiu que os americanos intervissem na guerra. Porém, para que isso acontecesse, os Estados Unidos precisavam de uma justificativa para entrar nessa guerra. Por isso, o Serviço Secreto Americano simulou um ataque norte-vietnamita à sua frota no Golfo de Tonkin. Com isso, o presidente Lyndon Johnson enviou cerca de 500 mil tropas americanas para o Vietnã. A Guerra
do Vietnã não será totalmente repassado, pois não há necessidade de fazer isso, e por causa do tempo. Mas alguns eventos importantes e táticas essenciais nessa guerra serão sim repassados para o público. Em relação às táticas militares, era muito comum, do lado americano, utilizar napalm para bombardear o Vietnã do Norte. E para quem não sabe, o napalm é igual uma bomba, só que em vez de explodir as coisas, ele incendeia o local. E utilizar de armas químicas como o agente laranja. Utilizar-se dessas duas armas eram considerados crimes de guerra, pois eram extremamente brutais e letais. Além disso, os próprios soldados americanos não eram nem um pouco receptivos com a população local, fazendo vários genocídios e massacres e sendo extremamente xenofóbicos. Além disso, muitos soldados americanos utilizavam drogas como LSD na época para poder suportar a situação da guerra. Em relação aos eventos, podemos falar sobre a ofensiva de Tet, que, resumidamente falando, foi um ataque norte-vietnamita ao território de Tet, no Vietnã do Sul. Neste ataque, foram atacadas mais de 30 cidades simultaneamente em que a embaixada americana em Saigon foi invadida. Essa derrota foi humilhante para os Estados Unidos. Do lado norte-vietnamita, eram muito comuns se utilizarem táticas de guerrilha, como sabotagens e armadilhas, pois a população local conhecia muito bem o terreno da região. A mídia americana mostrou de forma grandiosa esse conflito, mostrando ao mundo inteiro a brutalidade de armas como o napalm e o agente laranja, além de diversos massacres que aconteceram na região. Isso